Meus amigos, esse vídeo aqui vai ser diferente de tudo o que vocês já viram. Hoje eu tenho uma pessoa pra lá de especial para apresentar para vocês. Engenheiro Luiz, um dos caras que tem muita história para contar sobre a Miura, sobre os anos 80, sobre tudo o que aconteceu naquela época e, claro, o nosso amigo Fernando para ajudar a complementar com as informações. Beleza? Querem saber muita história legal? Pois vem com a gente que a gente conta agora. Um pouquinho de vivência. Meus amigos, uma breve introdução aqui para vocês. Eu não preciso, vocês já me conhecem com certeza. O Fernando é um cara que tem muita experiência com Miura, né? Principalmente com a restauração de Miura, tanto é que ele conseguiu resolver aquele carro que era o 787, o meu, né? Quase insolúvel ali, um troço complicadíssimo. E ele já é muitos anos amigo do engenheiro Luiz, que é uma figura muito importante, é quase uma lenda dentro da Miura, que eu já ouvia falar muito dele e até hoje eu não tinha tido essa oportunidade de vir aqui. Luiz, por favor, se apresente. Se apresente, é um prazer estar aqui contigo. Conta um pouquinho da tua história, o que tu fazia lá dentro? Bom, é o seguinte, tá? Inicialmente eu trabalhei como empregado, né? E a posteriori a gente tem outra empresa chamada Engemalticos, a qual prestava assistência para a Miura, principalmente na parte de inovação e criação de outros projetos, sendo que a maioria das ideias era do Itamar Gobi. Bom, para quem não entendeu, Engemalticos é aquela que é a famosa caixinha do computador, melhor, ela era fabricada, o computador de bordo era fabricado pela Engemalticos. E não só o computador de bordo, né? Vocês fizeram muitos outros sistemas também. Aqueles sistemas inovadores da Miura, aquelas coisas que faziam ser a Miura nos anos 80, tá aqui uma das mentes brilhantes por trás de toda esta engenharia. Não é só eu, tá? Tem mais dois irmãos que estão envolvidos diretamente. Sim, pois é. Sabemos que tem mais dois irmãos, então até inclusive dá o mérito para eles. Eu disse uma das mentes brilhantes, né? Tem que dar o mérito também. Como é o nome dos teus irmãos mesmo? É o Hildo e o Sérgio. Então, duas pessoas também muito importantes nessa história toda, mas quem resolveu conversar conosco foi o Luiz. Então, hoje nós vamos falar sobre o Luiz, a sua experiência. É que, por exemplo, eu era o elo, praticamente, com a Miura. Entendeu? Como eu já tinha um passado com eles, né? Tu que trabalhou lá, então eles não tinham trabalhado lá? Não. Nunca trabalharam. E aí vocês montaram a Engemalticos para fornecer... A gente já tinha. Daí a Miura veio a nós, como eu já tinha trabalhado lá, eles perguntaram pra gente, consegue fazer um carro falar? No tempo ela tinha super máquina, né? Então a gente começou a partir dali a desenvolver aquilo ali, como também, por exemplo, ele perguntou se daria para botar a lâmpada neon, né? Inicialmente nem era para ser grandona, era para fazer um pisca neon, só que daí era meio difícil, né? Então a gente começou fazendo os reatores para a lâmpada neon, o sequencial traseiro e a evolução do próprio computador, que teoricamente inicialmente o computador era só para falar e a posteriori foi também de exercer controle, funções, né? Exercer controle. Só que a gente fazia o controle era com que a pessoa, tirando o computador, o carro funcionava tudo normal, sem afetar. E ao longo do tempo sempre foi esse o pensamento principal, fazer com que o carro permaneça nas condições de que tenha assistência. Tá, mas então deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. Da onde surgiu a ideia de fazer o computador de bordo? Porque assim, a Miura, antes de ter o computador da Engemalticos, ela já usava um computadorzinho de bordo que eu acho que era até comprado do exterior, do Paraguai. Não, né? é que antigamente a palavra computador era mais charme do que praticamente computador. Né? Por exemplo, o sistema de abertura de porta. É um sistema simples. Né? Ele chamava-se computador. Os primeiros Miuras usavam o sistema de portão da Melco, né? Então, para te ver, é da Melco. Tá. É tanto que o meu carro tinha esse sistema, o controle está lá em casa até hoje. Até tá aqui, ó. Por exemplo. Olha ali. Não, esse aqui é o que a gente desenvolveu, tá? Que é a mesma coisa. Caramba, cara, olha quanto controlezinho aqui, ó. Nossa. Por exemplo, essa bateriazinha que tinha que ia aqui, não existia no Brasil. O que a gente fazia? Ia no Paraguai, comprava bateriazinha de 1,5 volt, pequenininha, juntava
8 bateriazinhas, pegava um espaguete autorretrátil, que naquele tempo também era novidade, e montava para fazer a pilha. Nossa, porque não tinha. Vocês tinham que montar Tinha a que bateria montar. do controle, porque não existia. Não existia na época. Tá, e esses controles aqui eram tudo controle de Miura, isso aqui? Ou eram... É que tu tinha o seguinte, o Miura, ele tem um código. O código de abertura, porque o MICFAL 4, o último, a gente incorporou esse aqui. Os anteriores eram com a Melco, né? No MICFAL 4, então tu tinha o código do computador, que aquilo ali tu pegar em hexadecimal, tu saberia quais são os pinos que tem que constar na placa de circuito impresso. O MICFAL 4 é o azul, né? O azul. É aquele que já... Eu tenho a minha X8 já tem esse azul e a minha 787 tem o 3, que é o prata. E o prata já não... Teoricamente o prata era só falar, tinha um alarme de... fazendo uma direta, né? Que tem um alarme de roubo. E levantar os vidros e acender a sinaleira. E dava alarme do... dava alarme do tanque de combustível. Ah, não, sim, por isso que eu estou dizendo, daí é verbal, né? Pô, tu lembra qual era a evolução dos MICFAL, assim? Teve o primeiro? O primeiro... Eu nunca vi o primeiro. O primeiro era... Só que ele tinha um amplificador muito pequeno. Então a gente, do MICFAL 1 para o MICFAL 2, praticamente só foi a alteração do amplificador. O amplificador, para quem não entendeu, é o que fazia simplesmente o computador falar, né? Ele tinha um amplificador próprio. É o volume, para dar volume, somente isso, nada mais. Ah, volume no som. No som, porque o primeiro usava assim era um TDA, por exemplo, o outro era TDA 1510, que daí é o dos últimos, né? E o anterior tinha uns, daí eu não me lembro mais qual era o código, entendeu? Do amplificador. Então só foi troca disso aí. Aí tu teve o prata, que daí é o MICFAL 3, que daí tem agregou aqueles outros ali. E também, daí no 4, por exemplo, eu acho que tem o MICFAL, daí é o X8, que é o sensor de trepidação, que a gente mesmo que desenvolveu, porque não tinha. Tinha naquele tempo uns outros, que era um badalo, que tu bota um sino, e bate nas paredes, aí é o sinal. Então o que aconteceu? Se um carro está meio inclinado, vai alarmar. Mas aquele pêndulo de vocês era mais ou menos isso, porque eu cortei um e abri para ver. Se tu olhar, é magnético. Sim, ele era magnético. Ele tinha três coisas magnéticas aqui embaixo e uma... Tem um núcleo de ferrite. Tá, aí o que acontece? Em cima, tu tem um tipo de um pêndulo, né? Isso, então o que acontece? Se o pêndulo está parado aqui, ele não oscila, então não gera para baixo, não gera sinal. Podia estar meio encostado, daí um pouco vai ficar mais duro, mas não vai gerar sinal. Ocorrendo... Essa era a sacada dele, então ele fazia, ele podia parar em qualquer posição que ele... Aí legal. Não era... Porque por isso que eu te falei. Tinha um sistema lá que era simplesmente um sino, que daí encosta na parede e bate. Se tu deixa um carro inclinado... Ele vai estar com o celular acionado. Então, é errado. Que legal, foi vocês que desenvolveram isso. Foi desenvolvido por a gente. Outra coisa, como é que surgiu a necessidade de desenvolver os computadores de bordo? Bom... aí eu enxergo assim, é um jogo de... Por exemplo, naquele tempo não era permitida a importação, né? Então, que carro tinha nacional? Naquele tempo, por isso que eu digo, a época são diferentes. Sim, né? Nós temos que voltar para 1800 ali, não chega a 1800, mas... 1980 ali para entender como era o Brasil nessa época. Né? Por exemplo, se tu pegar, por exemplo, 1960, 70... Que carros tinha? Tinha o Gordini, o Fuca, tal, tudo isso aí, né? O que acontecia? Interlagos. Mas era uma raridade, né? Aí, o que acontecia? Tu pegava um carro, botava um pneu cinturado, é charme. Só botar o pneu cinturado. Tirava um para-choque dianteiro e botava uma barra, já é diferenciado, entendeu? Então eu enxergo assim, é aquilo que tu cria sendo fora de série. Se tu tiver bom gosto, tu continua. Foi no caso que nem a Miura, que ela chegou, por exemplo, naquele tempo tinha a Puma, tinha vários outros carros, que eles começaram a botar, por exemplo, no painel, por exemplo, são somente números, numéricos, né? Então não te dá muita coisa.
A gente chegou a fazer um painel, só que não funcionou em função de teria que fazer uma carenagem nova, que a gente usava no tempo da Ford Del Rey, né? Não sei, eu acho que está corrigindo o teu painel lá, que aí foi estilizado com LEDs, parecia um presépiozinho, né? Então... Vocês chegaram a fazer um painel digital na década de 80? Foi feito. E não deu certo por quê? Por causa da carcaça? Não, é porque é o seguinte, batia luz lateral, tu não ia enxergar os LEDs. Ali a gente chegou a montar um tinha pressão do óleo, temperatura, combustível, contagiro, velocímetro, tudo. Todas as informações tinha ali, mas só que de noite era bonito de ver, de noite. Agora de dia... Mas gente, ó, pensa, olha comigo. Nós estamos falando de uma engenharia, de uma tecnologia desenvolvida no Brasil por brasileiros em uma época onde a gente não tinha acesso a nada. É ou não é? Não, é o início da coisa, entendeu? É a mesma coisa que viu, por exemplo, o projeto do MICFAL 4, depois teve o MICFAL 5, já estaria mais ou menos entrando, que era a troca dos relógios, porque eu usava daí o painel do Alfa Romeo, que são 2 relógios. Iria usar 2 tubos de televisão, tá? Televisãozinha daquele tempo vindo do Paraguai. Sério? Você ia usar aquela televisãozinha? Sim, os tubos desse tamanho. A gente chegou a gerar placa de vídeo, que já estava funcionando, e só estava faltando software. E o que acontece? Um dos problemas que o Miura tem, ele nunca teve o manual do proprietário. O manual do proprietário seria as mensagens enviadas pelos tubos. Nossa, olha, cara, eles pensaram nisso na década de 80. Hoje a gente vê os carros aparecendo com os manuais no multimídia ali. Hoje... Era ali mais ou menos Quer dizer, isso aí daí era início de 90. Tá, 91, 92, daí o Collor entrou e chamou nossos carros de carroça, a evolução não... Como se... É que é o seguinte, né? Tem muita coisa ali, por exemplo, que eu acho que iria começar a aparecer, entendeu? Por exemplo, naquele tempo era eletrônica embarcada, né? Então, hoje se tu pegar num carro, tu não tem nacional, tu não tem nada ali, é tudo... Até, por exemplo, tu pega um AliExpress aí, hoje qualquer coisa que tu pensa, tu dita ali, quando tu vê, já vem, recebe. Já tem. Pois é, por isso que eu digo, assim, numa época que a gente não tinha nada disso, não tinha acesso a nada. Tem que né? criar. Tinha que criar. Tem que criar. Né? Mas assim, tá, beleza, mas foram vocês que tiveram as ideias, foram vocês que desenvolveram, como é que nasciam esses projetos? Não. Porque, por exemplo, o Neon, eu sei que foram vocês que desenvolveram os reatores, que não existia no Brasil. Não tinha. Os reatores foi o seguinte... O Segob chegou, um dia estava olhando na rua, andando na rua, viu... Tu sabe que para, por exemplo, 1 metro de comprimento, tu precisa de 1000 volts. Tá? Então, essa era a orientação. Como é que tu consegue esses 1000 volts? Tá? Então, é a mesma coisa, por exemplo, uma ignição no carro que tem 15.000, 30.000 volts. Né? Tu morre por causa daquilo ali? Alguma pessoa pode. Mais sensíveis, né? Outros menos. Então... Como é que, botar um transformador pesado, botar dentro de um carro? Não, isso aí é ridículo, né? Aí a gente entrou na parte de eletrônica, começamos a ver como é que tu consegue uma tensão alta e pulsada, tal. Aí a gente chegou e desenvolveu o reator, partindo do nada. Simplesmente com uma barra de lâmpada e ali em cima tu vai trabalhar. Senhora, não pegaram nenhum outro de referência, nada, vocês foram tudo no conhecimento. Ali foi no conhecimento. Que legal, hein? E como é que surgiu o Pisca também, sequencial, que é outro item que vocês desenvolveram? Ali seria, o seu Gobi queria inicialmente era neon, uma lâmpada neon. Só que como é que tu vai fazer, dentro da lâmpada neon, fazer um ponto correr? Né? Não usar um artifício mecânico, um motorzinho puxando alguma coisa, fazendo um campo magnético variar, alguma coisa nesse sentido. Aí a gente chegou assim, tentamos fazer, botamos... Num trecho, colocamos várias ampolinhas, né, para fazer, só que daí dava interferência uma na outra. Daí a gente chegou assim, seu Gobi, o negócio é o seguinte, tá difícil. A gente falou, olha, eletronicamente a gente pode fazer o seguinte, é colocar, vamos supor, 20 lâmpadazinhas, tu começa aqui com uma determinada intensidade, tu acende 5 lâmpadas, tá? Aí o que acontece? Apaga a última, acende a outra, anterior.
teoricamente, é a cascata que tu tem para chegar até o fim. E a função também era o seguinte, fazer tu ficar fraco e tu vindo para cá com alteração de brilho, entendeu? O projeto inicial era esse daí, só que para te fazer uma variação de resistência, tudo aí, em filamento, o tempo que leva para ligar desligar, então tá aí. Ia ser muito mais complexo. De início era para ser isso, mas daí o problema, onde é que tu consegue resistência de valores baixos? Né? Não tem no mercado. Aí então tu faz o seguinte, tu pega um chuveiro, corta os pedacinhos de resistência para fazer essa enjambrina, entendeu? Então, aí o que eu enxergo assim, ó, a gente pegou, mostrou, ou seja, a ideia, por isso que eu digo, a ideia é da Miura, não foi ideia nossa. Na maioria, eles a única que coisa com que... a necessidade e vocês... daí, por exemplo, a mesma coisa, por exemplo, como é que se faz o software, por exemplo, do computador de bordo? Né? Então a gente chegou assim, pô, mandar mensagem, quando deve? Tudo isso aí, né? Então tu tem que fazer um fluxograma para chegar lá, né? Então a gente daí mostrava uma coisa, fazia um fluxograma, dizia, ó, entra a tal momento, assim como, por exemplo, as mensagens, ele reabilita a cada 15 minutos, volta a permitir o retorno das mensagens. A mesma coisa, por exemplo, naquele tempo tu tinha o pessoal usar banguela, né? Era tradicional, hoje já não é, né? Então, o que acontecia? Tu imagina só, tu descendo a serra, tu pega, por exemplo, tu estava com cinto, daí chegou, tu tirou o cinto, né? E, teoricamente, tirando o cinto, desabilita, teoricamente, uma partida. E se o motor apagar numa lomba? Tem muita gente que não atira nem engatar uma marcha. Então, tu chegava assim, não, vamos fazer que não tivesse computador. O que o cara ia fazer? Vai girar o motor, então volta a habilitar. Uma vez, por exemplo, se tu olha ali, tu tentou, botou a chave na ignição, tentou girar, não conseguiu porque não está usando cinto, bota o cinto, tu gira o motor, pegou, agora tu pega e tira o cinto. Tudo bem, o problema foi teu, mas só que a primeira vez que ele já habilita, se tu chegar aqui assim, morreu e tu volta a querer girar, ele aceita. Entendeu? Ele tem que morrer o computador para daí ativar. Uma pergunta que é uma curiosidade minha. As falas do computador, como é que vocês geraram aquilo? Inicialmente, a gente começou a desenvolver por hardware, né? Um sintetizador. Um sintetizador, fazer um sintetizador. Aí a gente chegou e viu que existia o sintetizador da Texas, que é o TMS 5220. Tinha um 5210, só que daí é 4 bits, não 8 bits. Aí a gente chegou e falou, olha, pegando esse aqui, a própria Texas permitiria mandar uma mensagem, entendeu? Então, o seu Gobi falou com o pessoal da Texas do Brasil, agora não me lembro o nome era um cara famoso, um engenheiro lá da Texas. Ele gravou, ele mesmo. Ele mesmo falou? Ele mesmo falou. Ele falou? Daí, inicialmente eles queriam a voz tipo de aeroporto, né? Uma mulher e tal, né? Falando. Só que daí ficou meio assim, né? Como é um negócio mais robótico, mais, né, carro, aí vamos robotizar. Daí pegou uma voz masculina, que era, eu acho que não sei se foi o engenheiro da Texas que mesmo gravou. Entendeu? E aí só digitalizaram ela e... Não, é que foi o seguinte, mandou uma mensagem. O TMS, ele é um microprocessador. Então tu tem, dentro de um som, tu tem várias vezes repetições daquele mesmo som. Então, se tu pegar e ver uma voz num osciloscópio, um negócio assim, tu vai ver a digitalização dele. Então, em certos momentos existe, por exemplo, senão ele consome muito, entendeu? Então, tu faz por pacotes, entendeu? Então, tem várias instruções ali dentro que só repete, entendeu? Então, o próprio TMS faz. Então, o que acontece? Dentro do programa, ele simplesmente faz assim, tu faz um software, por exemplo, a gente usava ali o Z80, né? Alarmou a porta, ele diz, manda mensagem, tire a chave da ignição. Por exemplo, tu tem o início, daí nessa hora, por exemplo, no meio de uma mensagem, o computador não faz nada. Se tiver um outro alarme, outra coisa, ele não tem condições de fazer. Hoje em dia pode ser que já tenha como tu cortar uma fala pelo meio. Sim, ali não, ele até terminar a mensagem e dizer fim, aí volta para o Z80. Teoricamente. Legal.
Então, tu fazia um circuito separado, mandava a instrução para um executava. Para dentro de um chip interno ali, né? Legal. Isso tudo que ele está falando aqui são as rotinas que tem colocadas dentro do computador da Miura, que não é simplesmente um aparelho que fica falando. Na verdade, são vários chips funcionando ali em paralelo, né? Para controlar uma voz ou outras funções do carro e outras coisas assim. De novo, vou dizer, isso na década de 80 era uma tecnologia do além, né? Do além. Ninguém tinha no Brasil. Ninguém tinha. Por exemplo, eu uma vez tinha aquele programa, como é que era, sabe? O Goulart, na sessão da madrugada, um negócio assim. Eles tinham mostrado um carro em São Paulo. Que já falava? Já falava. Tinha. Existia. Citroën, Renault. Não, mas eu tô falando. A nível de mundo, né? Eu tô falando Brasil. Brasil. Tô falando Brasil, porque já existia assim lá Citroën que falava, se eu não me engano, Renault também falava. Só que nenhum deles vendia no Brasil. Por quê? Porque era proibido importar. E eu acho que naquele tempo, até eu enxergo assim, ó, toda advertência verbal, ela leva muito tempo, entendeu? Se acender uma lâmpada, levou questão de décimo de segundo, tu já viu e tu... Né? Mas a mesma coisa dizia, atenção, no lugar de dizer atenção, já executou uma função, né? Então, Mas é mais... por isso que eu acho que assim, não evoluiu muito no sistema automotivo. Mas hoje o meu carro fala. Hoje o meu carro fala. É ou não é? O Fernando viu hoje, né? Brincadeira, né? Hoje meu carro Não, mas eu enxergo assim, mais por charme, né? Mas eu acho que isso, acho que naquela época o principal objetivo, me corrija se eu estiver errado, era o charme. Era o charme, não era tanto a função alerta e tal, era mais para poder mostrar que era diferente, que estava à frente do seu tempo. Fora de série. Fora de série. Fora de série. Fora de série. E eu acho que isso é o que me fascina hoje nesses carros, porque ver como vocês desenvolveram isso realmente é um orgulho para nós. E deveria ser um orgulho para todo mundo, porque vocês não tinham os recursos que a gente tem hoje. Vocês desenvolveram a partir do nada. Era tudo deserto e vocês criaram uma floresta em cima do deserto. É que eu enxergo assim, ó, a gente teve a chance, né, de alguém acreditar na gente, entendeu? Foi a mesma coisa que o seu Gobi ali. No caso, o seu Gobi e o seu Alto. Seu Alto, né? Então, tu chega ali, tu acreditar que tu tem potencial para... Porque muitas vezes, tu tem uma ideia, mas ela é muito faraônica, né? É só um delírio. Eu tenho várias dessas. Quer ver, ó, é a mesma coisa. Naquele tempo, nenhum carro levantava os vidros. É a mesma coisa. Hoje, o sistema de alarme do carro, tu aperta aqui, fecha os vidros. Então, o que aconteceu naquele tempo? Não tinha isso. Tinha a máquina de vidro. Aí, o que acontece? O computador chegou e disse, quando é que levanta os vidros? A situação é o seguinte, tu abriu a porta e tirou a chave da ignição. Por exemplo, se tu tirar a chave da ignição e não abrir a porta, ele não levanta os vidros. Então a função era essa, entendeu? Então tu tinha, assim como, por exemplo, como era, hoje em dia já é mais por corrente, não é análise de fim de curso. Né? Quer dizer, hoje tu pode até fazer análise se ocorre uma corrente mais alta ou menos alta, por exemplo, alarmar. Por exemplo, ali, ó, se tu pegar e botar a mão no vidro e subir e não conseguiu atingir o fim de curso, ele dá um toque de buzina. Tem, não sei se é 8 segundos, um negócio assim, que ele alarma. Né? Então, são coisas assim. Naquele tempo, o que a gente pode aprimorar com as ferramentas que tu tem? Mas aí que tá, ninguém ensinou vocês. Ninguém chegou lá e ensinou vocês. Bom senso. Eu enxergo assim, qualquer pessoa tem, eu acho que quer dizer o seguinte, tem um bom senso. Mas não é só uma questão de bom senso, Luiz, é uma questão de pioneirismo. Pioneirismo. Não, pioneirismo. Tu acha que não? Se existe alguém, é que tu chegar a dizer o seguinte, a vantagem que a gente teve é que não teve da onde tirar, entendeu? De ver um outro, muitas vezes. Mas tem muita gente que vê que tem potencial, vendo uma outra coisa, de criar. Quer dizer, criar porque viu. Né? Agora, ali, a gente... eu enxergo assim, mesmo que seja uma ferramenta mínima, eu acho que tu tem potencial de... Qualquer pessoa acho que tem potencial de fazer. Falamos do pisca sequencial, né? Já falamos de muitas coisas. E o bar graph, quem é que diz? Foi a super máquina ou não? De onde é que saiu o bar graph? Pois é, de onde é que saiu o bar graph? A inspiração essa é a super máquina? Bom, o seu Gobi chegou pra gente. Luiz, Ó. lá na frente, dá para fazer
quando ele fala, fazer um negócio, dá para fazer. Tá vendo? Dá para fazer. Dá para fazer, tudo dá para fazer, tudo dá para fazer. Não, é que eu enxergo assim, ó, tu tendo uma ferramenta, vamos supor, tendo um osciloscópio, que tu vê digitalização, tu fala uma coisa, tá, tu vê um tom mais grave, tom mais agudo, tudo isso aí. Então, se tu sabe a frequência que normalmente tu opera, então tu consegue. Ou, por exemplo, se tu fizer pouco sensível ou muito sensível, tu vai ter um efeito. Daí tu tem que chegar e começar a ter um bom senso de analisar. A voz, tu tem isso aqui, tu consegue excursionar, essa mensagem vai excursionar até o fim, vai excursionar só no início, entendeu? Nossa. E não ser pelo volume, mas ser pelo tom de voz. Ele fala como se fosse fácil, ele fala como se fosse a coisa mais simples do mundo. Não é. E hoje, depois de pronto, é fácil falar. Eu queria ver como é que vocês desenvolveram naquela época. Cara, eu enxergo assim, ó. É que nem eu enxergo assim, por exemplo, carros atuais. Eu enxergo assim, por exemplo, hoje, muita coisa é consumismo. É a mesma coisa, o homem evoluiu. É a mesma coisa, pega um cilindro mestre de um carro de 1950, 1940. Vai lá e abre. Tu vai ver que as borrachinhas estão inteiras. Tu pega um Golf de 10 anos ou 5 anos, tu vai lá, tu olha a borrachinha, tá podre. O que é isso? Isso aí não é evoluir. Tu pode evoluir no sentido de melhorar a frenagem, mas a tua qualidade que tu tinha antes, tu tem que continuar. Não pode cair. O que eu enxergo muitas vezes hoje, por exemplo, um carro. Tu tá andando na rua, daqui a pouco dá um problema no sensor, ele te mostra um montão de coisa, te gera um mal-estar, ou tu diz, vai explodir essa porcaria, porque tu não sabe mais nada, né? Sim. Antigamente eu enxergo assim, ó, eu acho que as pessoas eram mais honestas. Hoje é a mesma coisa dizer o seguinte, eu vou fazer uma impressora que ela daqui a 1 milhão de cópias, ela vai pifar. E tu tá com uma maquininha boa, entendeu? E ela pifa. Por quê? Lá dentro tem um software que eu acho que isso é sacanagem. O celular é assim hoje, né? O celular é assim hoje. Não, um problema do celular é o seguinte, é que cada vez mais tu tem programas pesados e tu precisa de memória. E coisa que tu... É a mesma coisa que nem... Já foi escancarado, até a própria Apple já assumiu que ela começa a diminuir a... Então. Só que eu acho assim, ó, que nem ele falou de um celular, uma coisa conforme o tipo de linguagem que tu cria, é a mesma coisa que, por exemplo, a gente sempre trabalhou em Assembler, nunca foi... E a linguagem de máquina é objetiva. O consumo dela ia mais rápido. Então, que a gente diz, não é científica, né? Então, tu consegue ter programas pesados que ocupam menos espaço. Mas agora, tem que ter crânio para trabalhar nisso. Agora, hoje tu pega uma linguagem C, tu pega umas outras linguagens que praticamente o teu volume, o teu trabalho é desse tamanho, enquanto que poderia ser desse tamanhinho. Para quem não está entendendo o que ele está falando, é o seguinte, quando vai fazer um programa, antigamente, quando tu fazia um programa só com linguagem de máquina, eram poucos comandos, mas tu tinha que formular tudo na tua cabeça porque ninguém te ajudava. Tu tinha que saber exatamente aonde tu tinha que chegar, todos os passos, né, para chegar lá. Hoje, na programação, existem muitos artifícios, já existem várias rotinas prontas. Agora, com a inteligência artificial, então, ficou mais fácil. Ficou muito mais fácil, né? Mas... Não, é que se tu olhar, nos primeiros Miura, tá, ele usava 2 memórias de 2114. Ali tu tinha as mensagens, tu tinha tudo, para formar 8 bits, porque uma é 4 bits. Aí, depois, no Azul, a gente botou o 6116, porque naquele tempo não tinha. E era difícil de conseguir uma 6116. Isso que é uma porcaria de memória. Que é um chipão desse tamanho que tu fica assim olhando, mas só que a linguagem que tu trabalhava, tudo aquilo ali ocupa pouca coisa, entendeu? Quando tu trabalha bit a bit, né? Então as instruções, e além de ser uma resposta mais rápida, né? Muitas vezes não há necessidade tão rápida, mas era o que se tinha. E falando em era o que se tinha, eu não sei até que ponto vocês se envolveram com isso, mas toda a parte eletrônica do carro
fora as caixinhas que vocês faziam, todos esses sistemas que vocês desenvolviam, fiação, conectores e tudo mais, isso era um problema, né? Isso era complicado na época. Não, é brincadeira, né? Tô falando que tu fez um carro para ele. Só espero que tenha colocado o fio de acordo, né? Eu tenho dois, né? Eu tenho dois, então errar uma vez só não é o suficiente. Não, eu gosto do carro, eu gosto. Eu tô brincando, eu tô falando isso porque eu posso falar isso que eu gosto, tá? Não, é que, quer ver, ó, naquele tempo, por exemplo, até falando do Gino, né? Não sei se pode falar aqui, mas já fala. O Gino é o cara que é o responsável por a gente estar sentado hoje aqui, então pode falar assim do Gino, deve falar do Gino, vamos embora. Não, é que o Gino me comentou sobre placa preta, esse negócio todo aí, né? Porque tem um que tinha os primeiros Miura, se tinha motor com um carburador, 2 carburador, né? Naquele tempo, se um cliente pedisse uma coisa diferente, tu fazia. É fora de série. Não tem o que chegar e dizer, não é que nem, por exemplo, um Fuca que entrou na linha de montagem, os 50 mil carros, e na hora que passou os 50 mil, vamos fazer a alteraçãozinha da sinaleira, vou fazer isso aqui para lá. Né? Tudo documentado, tudo bonitinho, mas tu tem uma... Né? Agora, o Miura muitas vezes chegava, produzia ali, a gente produziu no máximo, foi 54, parece, num mês. Né? Então, o que acontece? Muitas vezes, quando morreu o sistema de produção em série, por quê? Baixou a venda e os carros que estão na frente não estavam vendidos. Entrou um pedido agora, é o lá de trás. Então tu chega assim, vão ter que arreda para o lado dos outros e esse aqui tem que avançar. Você sabe que eu estava até comentando com o Fernando de um carro de um amigo nosso, um grande amigo nosso, um abraço pro Jean aí, que ele tem uma Top Sport 91, tá? 91 a Top Sport já tinha a saída de ar no capô. Aquela saída de ar que tem aí em cima. E a dele não tem. Provavelmente foi isso, né? Provavelmente foi isso. Tipo assim, aproveitamento de uma outra coisa que tinha lá e nessa altura, como já estava terminando, então tu chega e diz, aquele ali não pode ter placa. Eu acho que é a maior asneira que tem, é tu fazer isso aí. É tu dizer que o Miura era padronizado. Ele não era padronizado. Quer dizer, tinha uma referência, né? Mas... Não, tu tem uma referência, né? Mas se o cliente quisesse diferente, fazia. Ou se daqui a pouco tu não conseguiu também o espelho ou outra coisa assim, bota outra. Não tinha a roda. Daí, vai entregar o carro sem roda? Olha, a gente tem uma do modelo antigo aqui, Vai dizer que não saiu? Vai dizer que não saiu? Pode ter saído. Saiu o carro. Pode ter saído, o carro tinha que sair, né? Pode. Eu me lembro o seguinte, por exemplo, que nem a gente, várias coisas eram feitas compras direto da Volkswagen, né? Mas muitas vezes ocorria, ou perdia-se alguma coisa na produção, então compra-se no mercado. Cansava de ir em vários outros lugares aí para procurar. E muitas vezes chegava lá, é uma coisinha um pouco mais diferente. Vai. É o que tem, né? Tem que sair o carro. Isso eu acho muito legal, eu acho muito legal, porque o importante era a criatividade da época, tem que sair, vamos fazer, bota isso aqui, é parecido, vamos embora. Questão de couro, isso aí todo. Tu sabe que hoje existe uma briga enorme do couro, né? Não, porque o couro era lá do como é que é o nome daqueles lugares que faz couro? O curtume. Os curtume. Porque o couro era do curtume tal, não sei o quê. Tinha diferença Fuga, disso. Do Fuga que fornecia bastante. Tinha diferença, mas assim, comprava de outros curtumes, né? Sim, se não tinha naquele, tu é obrigado. Né? Então tem muita coisa assim. Olha, por isso que eu acho assim, muitas vezes, quando tu começa a trabalhar assim e tu tem um bom senso, que eu enxergo assim, a gente trabalhava muitas vezes assim, usar a razão. A mesma coisa chegava lá, por exemplo, fios, que nem te falei, do teu carro. Olha, um fio de sensor, que poderia ser um fiozinho, um cabinho, olha, não tem no mercado. Aí, para manter mais ou menos uma padronização da cor do fio, então chegava lá, vinha um fio porrada lá, que não há necessidade. O que acontece? Tu bota no conector, o fio é tão grosso que ele manda no teu conector. Entendeu? Então, qual é a probabilidade de daqui a pouco dar um mau contato? Tem grande probabilidade, mano. Mas era o que deu para fazer para conseguir entregar na época, porque era o que o Brasil fornecia, né? Era a realidade de quem viveu os anos 80 e entende isso. Quem não viveu, talvez ache isso absurdo. Foi a mesma coisa, por exemplo, se tu olhar os primeiros Miuras, a gente tinha que fazer o sensor de chave.
né? Tinha na frente ali no copinho, o sensor era aqui. Os meus dois têm esse sensor por fora, tanto o 787 quanto o X8. Mas acho que do X8 já era dentro. Os primeiros original. Não. Os primeiros não. Não, eu acho que os original. Não, porque o meu era o original. Dá pra ver. Bom, porque teve os primeiros X8 que foram o computador prata. E esse, por regra, tá com esse externo. Os prata normalmente é externo. O dele é prata. E o X8? Não, o X8 é azul. O X8 já E o teu azul tem por fora. O meu azul Pronto, tem por olha aí, fora. O meu azul tem por E fora. aí? É interno, né? Que fazia o furo ali na chave e tal, né? Por exemplo, eu fui no Rio de Janeiro, que eu cheguei lá, um cara ia vender, levou o carro para o cliente e chegou lá na hora, o computador estava matando a bateria. Eu disse, olha, o negócio é o seguinte, o computador está sempre ligado. Dá uma olhada aí, não sei o que, no sensor de chave. Aí os caras, não, dá. Fui daqui ao Rio de Janeiro para pegar um cotonete e fazer a limpezinha. Tu só limpou? Só limpei, tá funcionando, agora eu quero ir embora. Mas que barbaridade. Então tem coisa assim, no fundo até é meio hilário isso aí, mas... Deixa eu te fazer algumas perguntas assim, um pouco mais relacionadas à fábrica, não sei até que ponto tu viveu isso. Mas como é que era o ambiente lá dentro, assim? Porque a fábrica não era tão grande, né? Como é que conseguiam produzir tantos carros, assim? Não, tu tinha... Chegou a ver alguma foto lá, algum layout da fábrica? Sim, eu vi algumas coisas mais antigas, não muitas, eu vi algumas fotos, mas eu estive lá no pavilhão em 2003, mais ou menos. Estava tudo vazio já, né? Bom, se tu entrar no portão principal ali, né, à direita tu tinha porque tinha muita revenda de carro também, né? Tinha ali, meio misturava ali um pouco. Sim, a revenda, na verdade a venda era do lado, mas ok. E tu tinha a laminação, né? Logo na entrada. Não. Por exemplo, quase no fundo, mas no lado direito. Tá. Porque tu tinha, vamos supor, aquele pavilhão grandão. Né? Então o que acontece? Até a metade, mais ou menos, inicialmente era negócio de carros. Né? E dali para trás, tu tinha a parte de montagem da Miura. A parte de cima, a estofaria, né? Tal. Daí à tua direita, tinha um pátio ali assim, tinha ali onde ficavam os carros também para vender, e um pouco mais à direita, a laminação. Aí da laminação, bem na frente da laminação tinha a serralheria, né? Que é onde que depois era feito o chassi ali tudo, né? Sim. Aí, vindo para o outro lado de cá, tu tinha o almoxarifado, e atrás do almoxarifado tu tinha a tornearia, quer dizer, tornearia não, o que a gente chamava seção do pó, que vinha da laminação aqui, vinha aqui, entrava aqui, fazer o emparelhamento das portas, capô dianteiro, capô traseiro, e lá no fundo era a pintura. Da pintura entrava daí para montagem. Ah, legal. Esse layout eu nunca consegui ver, assim, eu nunca consegui visualizar, assim, agora tu é a primeira pessoa que está me explicando. Não, eu posso fazer um esboço depois mais ou menos como é que é. Legal. Assim como também tinha, no lado da seção do pó, tinha uma parte de tornearia, que era principalmente em função do MTS, né? Para colocar o motor do Passat na traseira. Então era ali, faziam os flanges, ou se não tirava, por exemplo, faziam o volante, que era alterado, para encaixar na caixa de Fuca, e depois era mandado balancear na Varig. Ah, balanceava na Varig. Balanceava na Varig. Pô, legal. O volante do MTS era balanceado numa empresa de avião. É isso aí. Por exemplo, ali também era feito muitas vezes a alteração do chassi, né? Porque muitas vezes tu tinha que fazer a pedaleira, a modificação, algumas partes ali, né? Então tu tinha porque nos outros era já praticamente no sistema dianteiro, motor dianteiro, não tinha nada disso, mas ali tu tinha, por exemplo, que era feito um pino, que era para um prolongador do freio, por causa do Volkswagen, da plataforma Volkswagen. Fernando, manda uma braba aí. Braba, eu acho que ele já respondeu todas. Mas tem uma curiosidade, tem fotos, e eu presenciei isso no Salão do Automóvel, lá no AMB, lembra daquelas épocas? Eu não sei nenhuma, né? Não, mas eu lembro dos Miuras, tá?
E tem a ver com aquele amplificador dentro do computador. Tinha uma caixa de som sempre embaixo dos Miura, porque tinha muito barulho lá dentro no salão do automóvel e ninguém escutava o que o Miura estava falando. E vocês bolaram alguma coisa, colocaram embaixo dele uma caixa de som. Não, isso aí é que... Eu acho que foi no primeiro, daí é que eu fui no salão do automóvel. No primeiro carro, que foi um sintetizador de voz, a gente foi para lá, né? E daí o som do ambiente era muito forte. Então daí eles pediram para mim se desse, é só pegar a saída dos alto-falantes, né? E botar numa caixa. Era o mesmo amplificador, não foi feito nada especial, mas somente que o som não ficava lá dentro. Foi jogado para fora, entendeu? E não chegou a ser amplificado, então? Era o mesmo? É o mesmo. Ah, tá. E aquele era o protótipo. Tá, eu acho que o protótipo está comigo lá. Né? O que aconteceu? Esse foi pro salão, voltou. Aí o que aconteceu? Lá eles compraram uma Sport, né? Que é o conversível. Spider. Ah, o primeiro carro que foi um Spider. Porque o cara chegou, olha, eu não quero o carro se não tiver o sintetizador. Tiveram que tirar do outro, fazer uma fizaroca para botar aquilo ali. Aí depois foi... Mas a Spider não tinha sintetizador de voz, né? Mas foi colocado naquela. Aquela tinha só por causa porque do salão. Era teoricamente, lá a Miura, eu enxergo assim, ó, um produto durava 2 anos e morria, mais ou menos. Assim, por exemplo... Eu acho que morria por quê? Porque eles não queriam mais fazer ou porque parava o interesse no mercado? Vendas. O pessoal não queria comprar mais, queria sempre a novidade. Sim, tu tem que fazer algo diferente. Sim. Entendeu? Então, se tu pegar assim, por exemplo, ou tu tem que remodelar bem ele, né? Por exemplo, de início era o Saga, aí bolou o 787, que teoricamente é somente na traseira aquilo ali. Não tem mais nada, né? Aí, mas aquilo ali era charme. Né? Aí, feito aquilo ali, daí depois entrou o X8. Tem uma diferença, né? O 787 é o primeiro a ter neon. Foi uma diferença. Foi uma diferença. Foi. Mas só que tem uma coisa. Tem que fazer algo diferente. A mais. Sim. Entendeu? Sim. Sempre foi isso. Tem que fazer algo a mais. E tem que aprimorar. Então, daí entrou o X8. Daí entrou o X8, eu estava falando. X8, aí teve aquela mensagem, teve o sensor de trepidação, acho que foi no X8. Foi. Né? Então, só que eu acho que, assim, por exemplo, aí entrou na série azul, até, falando nisso, conseguiu fazer o teu carro funcionar, o alarme? Tranquilo, tudo funcionando. Mas funcionou de acordo com o que eu falei? Tudo certinho. Porque a tua chave no painel é diferente, é ao contrário. Sim, o do alarme, né? A chave do alarme. Sim, né? Tudo certinho. Tudo funcionando agora. Uma coisa que foi uma falha, muitas vezes, era de não ter mantido uma relação com o público em relação a como é que funciona o computador, né? Entendeu? Isso aí é como se dissesse, naquele tempo bonito, vai dizer, te vira, vai tentar enxergar. Não tem um manual, né? Não tem manual. Eu acho que faltou essa instrução. Mas por isso que a gente já estava no MICFAL 5, que seria um manual Tanina. O manual deve ter. E podia ser que no MICFAL 5 já, ou um pouco no 6º ou 7º, sei lá. Porque a intenção é que, agora mudando um pouco o aspecto, né? Quando o Collor entrou, ele chamou os carros de carroça, né? E nessa hora, como abriu importação, tudo que é fora de série aqui, teoricamente, em relação principalmente à parte motora, né? Tu está muito atrasado. Né? Até me lembro que o seu Galvão tinha pensado em botar o motor da BMW, né? Só que para te conseguir fazer isso aí, né? Não é bem assim. Aí, naquele tempo, o Gurgel ainda estava vivo, aí a gente chegou a fazer um motorzinho 1000 para fazer um carrinho popular 1000. Fizemos um motor de Passat, mexemos nos canecos, tudo, botamos um outro cabeçote, botamos um cabeçote com 2 comandos de válvula em cima, né? Deu 75 HP naquele tempo. Bom. Para os 1.0 da época era muito bom. Sim, não, era excelente. O Fiat dava 50 e poucos? Sim, deu no dinamômetro, 75 HP. Daí até a gente foi dar um pulo na Argentina para ver alguma coisa nesse sentido.
Aí, a intenção da gente daí era fazer toda a parte eletrônica, em termos de injeção, tudo. Aí a gente entraria por global. Daí, morreu. Infelizmente acabou. Morreu. O sonho acabou. O sonho acabou. Tá, mas vem cá. Tu tá falando até agora de Engemálticos, a empresa que fornecia as eletrônicas para a Miura. E o Luiz, como é que ele entra nessa história? Tu já trabalhava na Engemálticos? Como é que começa a relação do engenheiro Luiz com a Miura? Não. Essa pergunta é do Fernando, tá? Eu roubei dele. Não, por exemplo, eu estagiei lá, né? A gente começou mais a nível junto com o seu Mariano, né? Foi até um período que deu uma crise, eles tentaram fazer um motor movido a carvão, com gás de carvão. O gasogênio? Gasogênio. Tentaram fazer um gasogênio? Jesus. Ah, Jesus amado. Não, é que foi aquele período da desgraça, né? Tá. Aí, era projeto de funil, volume e tal, tudo isso aí. Estamos falando no início dos anos 80, né? O gasogênio era bem mais antigo, dos anos... Não, isso aí tinha bem antes. O gasogênio funcionou... Por isso que eu chamo assim, ó, um vídeo que era bom fazer era pegar, ver o que seu Gobi tinha na cabeça. Porque eu digo assim, a grande parte das ideias, isso aí, ele sentia a necessidade, como ele não tinha condições de fazer, então, e como ele tinha confiança na gente, então ele puxava um pouco da gente, entendeu? Foi uma vantagem da gente. Eu fico muito triste de não ter conseguido conversar com ele, sabe? Eu gostaria muito de ter conversado com o seu Gobi. Venha, bom. Porque o seu Aldo é mais na área administrativa, ele não estava muito na área administrativa, entendeu? Então, e lá a empresa, ela era muito tipo familiar, entendeu? Então tinha muitas pessoas que tinham um grau parentesco, alguma coisa assim, em termos de passado, que para fins de produção é uma porcaria, né? Quando começa a misturar muita família dentro do próprio negócio, junto, começa a ficar um pouco mais difícil. Tinha muito problema assim no início. A mesma coisa dizer o seguinte, precisasse sair um carro da noite para o dia, então os caras eram muito... Botava 10 pessoas, 20 pessoas dentro de um carro para fazer ele, entendeu? Então a gente, um dos motivos que eu fui da segunda vez, foi mais ou menos racionalizar e fazer uma linha de montagem. A gente conseguiu fazer, entendeu? Só que, por exemplo, inicialmente, funcionou a mil maravilha, mas quando, naqueles anos, normalmente, a cada final de ano, ou a cada um ano e pouco, dava uma recessão. E dentro da recessão, você estava com uma produção de 20 carros, 30 carros, caía para 4, 5. Aí o que acontece? Nessa hora que caía para 4, para 5, daí eles diziam assim, bom, está na hora de remodelar o carro. Vamos criar algo diferente, algo novo, para... Né? E nisso aí, por exemplo, da segunda vez que eu estive lá, foi o motivo que eu cheguei e disse, pô, o negócio é o seguinte, conserva umas pessoas, eu caio fora, entendeu? Porque consegue deixar mais pessoas trabalhando e vocês conseguem dar a volta por cima. E eu também não volto nunca mais para trabalhar aqui. Eu disse internamente. Mas em compensação ficou ligado diretamente. Eu fiquei depois ligado diretamente, mas só que eu tinha autonomia total. Né? Então, e nisso aí, por exemplo, que eu enxergo, por exemplo, que as ideias partiam deles, eles pediam alguma coisa e tu tentava fazer. Por exemplo, quando eu fiz a linha de produção em série, então a gente trabalhava, por exemplo, por kit. Então tu chegava assim, o cara que em determinada posição da linha de montagem, o cara vai colocar o estofamento, manta asfáltica no assoalho. Então o que acontece? Naquele tempo, o cara trazia um rolo para montagem, os caras cortavam lá e faziam. Então eu cheguei e disse, não, a partir de hoje não sai mais, sai do almoxarifado já cortadinho, do tamanho certo. Tu vai fazer aquilo lá, ó, pega o kit e leva lá pro carro. Já bota ali a descrição de qual é o carro, assim por diante. Então tinha, por exemplo, o kit para aquilo ali, o cara que vai colocar o radiador na parte da dianteira, vai a mangueirinha, vai tantas arruelas, tantas porcas, tantos parafusos, tal. Então foi esquematizado. E nessa época também entrou um cara muito bom lá na Miura, que foi o Marco Aurélio Okamoto, um japonês, que inicialmente, a segunda vez que eu fui trabalhar lá,
A primeira coisa que eu pedi foi um desenhista, porque não tinha lá. Tá, tudo bem. Daí bota lá um anúncio, né? E daí tinha um cara na laminação, que é um japonês, né? Que estava lá laminando, né? E ele tinha vindo de São Paulo e não achava emprego, estava aqui, né? Tal. Daí eu cheguei, não. Fizemos o teste com ele, o cara desenhava bem, principalmente porque eu cheguei de, olha, eu quero tipo vista explodida, entendeu? Porque daí em cada sessão colocar uma foto expandida que também depois poderia ser até feito num catálogo do carro, do que vai naquele estágio de montagem e qual é o kit correspondente, entendeu? Então aí foi. Ou seja, o primeiro desenhista técnico da Miura trabalhava na laminação, laminando peças, laminando o carro. Que loucura, cara, que loucura. Tá, e como é que vocês faziam antes, então? O carro era feito, tipo, na partir do molde e vai embora? Não, não, é que, por exemplo, o cara que vai, é que nem eu te comentei, o cara que vai botar as mantas asfálticas, ele tinha um rolo ali no lado. Ele jogava o rolo no chão, cortava ali e daí colava. Mas, sabe o que tu está falando? É uma coisa muito importante para o pessoal entender, né? Essa é a grande diferença entre fazer um carro e fazer vários carros. Um carro tu faz dessa forma. Vários carros tu até pode fazer, mas tu vai demorar muito, vai começar a ter muita variação, vai perder muito tempo, não vai valer a pena financeiramente. Porque daí o que acontece? Assim como tinha na pré-montagem, por exemplo, o teu carro tem aquele ventiladorzinho redondo? Em que lugar? Ventilador aonde? É para o ar-condicionado. Ou ventilação interna. Tem ventilação interna? Tem não. É que era feito. É uma caixa de. Alguns de plástico e outros foram feitos em fibra. É isso ah, que tá, de chegar? plástico. A minha é uma caixa de fibra. Ah, tá. Então, aqueles de plástico, o que acontecia? Eles vinham injetados aquele plástico numa bandeja, né? Então o cara tinha que recortar, aquilo ali era feito tudo na montagem. Então o cara ia, vou colocar uma ventilação interna. Ele ia lá, recortava aquilo ali, pegava os parafusos, tinha uma caixinha cheia de parafusos ali. Aí o que acontece? Nessa hora eu cheguei e disse, não, vai colocar o ventilador? É para colocar o ventilador, não é para montar o ventilador. Para fabricar o ventilador. É a mesma coisa dizer o seguinte, tu vai colocar o motor, aí vem lá o comando de válvula, vem aqui, vem a biela toda aberta e tu vai agora... Toda aberta, vou montar no lugar o motor. Não dá, né? Não existe. Então, tu tinha um ambiente um pouquinho que ficava bem no lado do almoxarifado, que a gente chamava de pré-montagem. Então aqueles negócios que, por exemplo, o farol dianteiro já vinha, era só encaixar lá e fixar. Essa era a função. Legal. Por exemplo, trabalhava na Miura em torno de 30 pessoas. Aí eu pensei, o negócio é o seguinte, com 11 pessoas dá para trabalhar, fazer a mesma montagem, só que eu precisaria de 2 na pré-montagem, os outros não precisaria, entendeu? Então, naquele tempo, daí a produção, né? Então, aí eu me lembro quando eu falei isso aí pro seu Gomes, olhou para mim, vai funcionar? Imagina essa E foi implantado? Né? Hã? Chegou a ser implantado? Sim, não, isso ali foi Tranquilo. todo isso aí. Isso aí foi tranquilo. Foi tranquilo. Então tá bom. É que muitas vezes lá, se dissesse assim, olha, tem que entrar um carro agora, por exemplo, muitas vezes tu precisa fazer retoque, muitas vezes, antes tu olhava assim, estava o cara pintando aqui, um outro montando ali, fazendo um pó e tal, né? Então tinha... a qualidade final, a nível de pinturas e outras coisas, era muito boa. Muito boa mesmo. Essa era uma dúvida que todo mundo que conheceu a fábrica ficava, né? Como é que eles conseguiam, dentro daquele ambiente tão cheio de pó, literalmente, cheio de pó, tirar um carro tão bonito? Como é que nascia daquele esqueleto feio um carro tão bem acabado depois? Foi a mesma coisa, por exemplo, estava no Rio de Janeiro, daí estava lá o carro, e o cara fazia um acabamento para entregar para o cliente, ele estava limpando com algodão, teoricamente fazendo um semi-polimentozinho. O trato era muito bem feito. Né? Então... Que bom. E a pergunta que não quero calar. Tu tem saudade da fábrica da Miura? Dessa época Olha, que tu viveu? Eu sinto uma pena, sabe, porque não é por mim. Naquele tempo, por exemplo, tinha a Parks aqui em Porto Alegre, fazia computadores, tinha muita coisa, que eu enxergo assim, muitas... daí utopias, ideais, né, que a pessoa cria, que eu acho que o povo brasileiro estaria bem em cima, cara. Porque... Se a gente tivesse continuado desenvolvendo as nossas tecnologias, né? Não, é que eu acho que
É que parece que no Brasil é muito administrativo, muito pouco técnico, entendeu? Mas sabe que eu defendo muito isso, né? Eu defendo muito a questão de o Brasil ser um desenvolvedor de tecnologia também. Não simplesmente um fornecedor de matéria-prima ou um consumidor de tecnologia externa. A gente ter um polo de desenvolvimento aqui. Por quê? Porque isso nos dá conhecimento, isso nos dá um potencial para desenvolver as pessoas, para desenvolver quem é brasileiro. Que tem tudo isso aí, ó, eu enxergo... É a mesma coisa dizer o seguinte, uma multinacional, ela não usa potencial nenhum do brasileiro. A única coisa que tu faz é muitas vezes adaptar para o sistema brasileiro. Mas assim, a nível de criatividade ou criar alguma coisa, vem tudo de fora. É a mesma coisa dizer o seguinte, tu é o cara da Philips, vamos supor. Vai fazer uma televisão nova. Tem um brasileiro, um engenheiro lá, muito bom. Tu vai deixar nas mãos daquele cara ou tu vai pegar uma coisa que já está na Europa com garantia e vai botar em produção? Posso te contar uma? Que corrobora exatamente o que tu está falando. Eu trabalhei na Steel. E a Steel tinha uma motosserra chamada 08. Era a que todo mundo mais gostava, porque ela não estragava, ela trabalhava bem. Era um Fusca, mas funcionava bem. Barulhenta, vibrava e tal, mas o pessoal adorava porque não estragava nunca. Aí eles viram a engenharia brasileira, que tinha engenharia no Brasil, viu o potencial daquela máquina e desenvolveu uma motobomba com o motor da 08. Certo. Tudo desenvolvido no Brasil. Motobomba. A motobomba 08. Excelente. Não, quase deu demissão geral. Quase deu demissão geral, porque os alemães não aceitavam o fato do Brasil ter desenvolvido a tecnologia aqui sem a permissão deles. E para piorar, 30 anos uma máquina funcionava dentro do campo lá, irrigando o campo, e não dava pau. Motor não tinha que fazer, motor não... Está funcionando até agora lá em Laguna Uma. Do meu vizinho. Pois então. Era a motobomba que o pessoal mais gostava. E deu a maior briga lá, é sério, deu a maior briga. Não foi todo mundo embora da engenharia porque algumas pessoas seguraram as pontas ali, mas alguns foram demitidos. Tá vendo? Quando a gente botou a lâmpada neon, chegou o seu Gobi, pois é, eu vou ter que botar uma bateria lá atrás. Tá ficando louco. Essa é boa. Essa é boa. O meu carro tinha isso. Ah, tinha? Tinha, sabe por quê? Porque ficou aquele negócio, aquela engronha ali na frente. Um tijolinho. Não é tijolinho. Como é que eu chamava o tijolinho? Um negócio com um monte de resistor verde lá soldado um do lado do outro. Eu digo, mas que isso, cara? Se não fosse o Fernando me dizer que era para isso, eu nunca ia adivinhar. Não, aquilo ali era para isolar uma bateria da outra, entendeu? E também carregar, entendeu? Para ficar... Por exemplo, da onde que vocês tiraram essa ideia? Que maluquice. Não, tem que ver, ali a coisa foi feia, porque... A gente fizemos o reator, fizemos funcionar, botamos lá no carro, daí chegou de bom, o negócio é o seguinte, temos que botar uma bateria extra. Como é que... Eu chamo de rapadura. A rapadura. Né? Chegou assim, como é que... O negócio é o seguinte, porque tem que botar uma bateria que vai consumir não sei o quê. Pô, seu Gobi, o negócio é o seguinte, essas lâmpadas ali consomem 5 watts. É quase uma lâmpada de painel. Eu disse, não acredito, não sei o que, vamos botar a bateria. Eu disse, tá legal. Negócio é o seguinte, como é que faz para carregar essa bateria? Porque, não pode roubar a carga da outra. Né? Daí, podemos fazer um sistema de isolar. Então, foi colocada aquela rapadura que era para carregar a bateria lá atrás. Né? Eu acho que foi feito botou em 2 ou 3 carros, fosse sorteado. 2 ou 3 carros? Foi 2 ou 3 carros. Daí depois eu cheguei assim, não, a gente deixou lá, vamos fazer o seguinte, Gobi, vamos deixar isso aí a noite inteira ligado. Tu tá brincando? Vocês botaram tão poucos carros assim? Ele disse que, mas é tal negócio, quem manda é ele, né? O carro era dele. Não, e foi em 787, que eu peguei os 3 787 com essa bateria. Outro carro eu não peguei. Não, foi só foi no início. Foi o primeiro que saiu com o Eu me lembro que eu vendi eu vendi só umas 30 rapaduras. Fiz todo um projeto lá para fazer aquela porcaria de resistência. Santo Antônio da Patrulha vendeu só isso de rapadura? O pessoal não vai entender. Então tem umas coisas assim, a nível de... É que
É que, assim, a nível técnico, o conhecimento do seu Gobi tinha certas limitações, entendeu? O que valia para mim, a nível dele, era um nível de criatividade, ideias. É que, por exemplo, ele estava muito focado em revistas de fora, tudo isso aí, né? Então, a mesma coisa que para fazer os modelos novos, quem ia lá muitas vezes lá para a sessão do pó era ele. Ele não era assim engravatadinho. Quantas vezes tu olhava lá e tava com a cara cheia de pó, o cara. Não, mas é verdade. Ele não tinha medo de botar a mão na massa, né? Não, ele botava a mão na massa. Aquele ali. Então, só que é tão negócio, ele ia até uma certa parte, eu chegava assim, vamos supor, uma ondulação que tenha no capô, alguma coisa, ele chegava assim, botava, dizia, seguinte, aumenta mais um tanto assim e tal, né? Aí o cara aumentava, dava uma lixada, depois ele chegava, pegava lá, voltava a lixar e tal, né? Não, bota mais, sei lá, entendeu? Mas tu sentia assim, eu sentia ele com prazer, assim como que nem a gente brincando, tu fala assim, saudade de antigamente, tu pega aqueles videozinhos, clipes aí que tem, que aparecem os caras num morro, descendo o morro abaixo com um carrinho tipo de lomba, mas com aquelas rodas de madeira, tudo quadradas, né? Era uma coisa assim, e nisso aí eu enxergo assim a infância dele, o espírito daquilo, entendeu? E aquilo vai evoluindo, né? Entendeu? E nisso aí eu acho que ele se concretizou grande parte do gosto dele ali. Então... dá para ver assim nas entrevistas que sobraram dele o quanto ele realmente gostava daquilo, o quanto ele realmente tinha paixão por aquilo. G. Luiz, de novo, muito obrigado por tudo, obrigado pela participação aqui e espero que a gente ainda possa ter várias conversas dessas no futuro. Vamos ver se eu te mostro isso aí. Aquilo ali também, eu quero ver andando, hein, quero ver andando. Esse vai ser o problema. É isso aí, então tá, valeu galera. Sério que tu aguentou até aqui? Então, tia, não te esquece de te inscrever no nosso canal e também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente está inventando por aí.